Bom dia! Hoje são 4 de outubro de 2018, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Este, o 11º vídeo da série Kardec e os 10 Mandamentos. Estou aqui fazendo uma pequena série mostrando trechos do livro que aqui está, Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Estou aqui mostrando inúmeros erros de Kardec. E vamos agora a mais um erro e explicar por que esse erro está na Bíblia, correto? Então vamos aqui ao quadro. Muito bem. O título aí está, não é? Kardec e os 10 Mandamentos. 11º vídeo. No vídeo primeiro da série, vídeo número 1, eu transcrevi um trecho do Allan Kardec nas páginas 41 e 42 deste livro aí, correto? Quem quiser ver essa passagem de Allan Kardec, basta assistir ao primeiro vídeo. E não vou ficar aqui, não é isso? Repetindo, não é? Então, nas páginas 41 e 42, o Allan Kardec, referindo-se aos 10 mandamentos que estão em Êxodo capítulo 20, que na verdade não são 10 mandamentos, o Kardec diz assim, de forma resumida: a lei de Deus, que é para ele os 10 mandamentos, a lei de Deus promulgada sobre o Monte Sinai, ela é invariável, porque foi feita por um ser espiritual inteligentíssimo e muito justo. E diz o Kardec que os 10 mandamentos, essa lei, é válida para todos os tempos e todos os lugares. Não ria, por favor, não ria. Do contrário, você vai atrapalhar minha filmagem aqui, meu vídeo, correto? Muito bem. E diz o Kardec que os 10 mandamentos têm caráter divino, porque foram feitos pelo Deus hebreu, o Deus criado pelo povo hebreu. Gente, Deus algum existe, Deus algum faz leis. É o homem que cria leis, é o homem que cria deuses. E tudo isso conforme os costumes de sua sociedade. Então, os 10 mandamentos, que não são 10, na verdade são leis muito antigas e leis repletas de erros, de profunda injustiça e leis mal elaboradas, péssima técnica legislativa comparada com a de hoje, correto? Quem fez os 10 mandamentos, que não são 10, portanto, foi aqui o povo hebreu, dentro de uma sociedade hebraica e dentro de uma sociedade ali em que só havia, obviamente, nessa sociedade, pessoas hebreias. Então eles criaram essas leis aqui de acordo com o conhecimento que eles tinham na época, correto? Muito bem, então vamos ver hoje mais um erro aqui de Kardec. E vou explicar por que esse erro está na Bíblia, correto? Certinho? Então vamos lá. Na página 41, o Allan Kardec, ele começa a escrever, a transcrever os 10 mandamentos. E aqui é o primeiro, correto? Aqui é o primeiro, que está no livro de Allan Kardec, na página 41. Esse 1 aqui, ele diz que já é o primeiro mandamento, correto? Muito bem. Então vamos ler aqui
o que o Kardec coloca como primeiro mandamento. Coloca assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás deuses estrangeiros diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem figura alguma de tudo o que há em cima no céu e do que há embaixo na terra, nem de coisa que haja debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Muito bem. O Kardec coloca aqui, como eu já disse, o primeiro mandamento, não é isso? O primeiro. Já mostrei aqui em outros vídeos erros aqui, não é? Que estão aqui, erros. E agora veremos mais um. Muito bem. O Kardec coloca aqui no finalzinho, veja, ele diz assim: não as adorarás, nem lhes darás culto. E aí ele para. Ele não coloca, escute bem, ele não coloca aqui o texto completo. Está faltando uma coisa, correto? O Kardec não colocou aqui. Mas eu vou colocar essa coisa que está lá na Bíblia, que ele deixou de colocar aqui, correto? Então vamos lá, Bíblia. Em Êxodo capítulo 20, versículo 5, temos aí a continuação do mandamento aqui, correto? Que não foi colocada pelo Kardec. Ele diz assim, ó: não as adorarás, nem lhes darás culto. Está ali, ó: não as adorarás, nem lhes darás culto. O Kardec parou ali. Mas vamos continuar aqui, como está na Bíblia. Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Correto? Muito bem. Então essa parte aqui, o Kardec não colocou em seu livro, para não ali prolongar, não é? Bastaria apenas isso. Para não prolongar, ele não colocou essa parte aqui final. Mas vamos ver aqui mais um erro na Bíblia. E por que esse erro aí? Então veja bem, não as adorarás em relação a imagens de escultura, não é isso? O povo hebreu era contra a adoração a imagens de escultura. Outros povos não. Cada povo, é o que eu digo, cria sua religião, cria seus deuses de acordo com seus costumes. Certinho? Então era costume para o povo hebreu não adorar imagens de escultura de outros deuses. Para o povo hebreu, só que outros povos adoravam imagens de escultura. Entendeu? É cada um de acordo ali com seus costumes, com sua cultura. Então vamos pegar aqui na Bíblia essa passagem aqui, ó. Eu sou teu Deus, tá? Deus zeloso, que visito, aqui ó, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Correto? Então eu peguei essa parte aí, que está na Bíblia, que o Kardec não colocou aqui no livro dele. Peguei aqui, ó, a mesma parte na Bíblia. Visito a iniquidade dos pais nos filhos, correto? Muito bem. Isso aqui é um erro do mundo antigo. E é um erro também que está na Bíblia, correto? E por que esse erro aí na Bíblia, hein? Porque no mundo antigo, o nome já diz, o adjetivo antigo, mundo antigo. No mundo antigo, a visão de mundo era muito diferente da visão de mundo que nós temos hoje. No mundo antigo, o homem não tinha o conhecimento, não tinha a capacidade de fazer leis como nós temos hoje.
o homem antigo não tinha a faculdade de ver a justiça, o que é justo, como nós temos hoje. A nossa visão hoje é muito melhor do que a do homem antigo, entendeu? O homem antigo não tinha condições, não tinha. Sua condição, sua visão de mundo era limitada à visão, ao mundo deles. Era a limitação, havia um limite de visão. Exigir que eles aqui tivessem o conhecimento que nós temos hoje é um absurdo. Exigir que o povo da Bíblia fizesse leis perfeitas, como nós fazemos hoje, é um absurdo. É preciso respeitar quem escreveu isso aqui, porque na época dele, as limitações estavam ali presentes. Ele não tinha a condição de fazer uma lei hoje bem feita, como nós fazemos. Exigir isso da Bíblia é um absurdo gritante. Entendeu? Muito bem. Então o erro está aí, dizendo que o Deus hebreu, nessa lenda bíblica, o Deus hebreu, que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos. Isto é, que o Deus hebreu, ele castiga os erros dos pais nos filhos. Que o Deus hebreu, ele cobra as falhas, cobra os pecados dos pais nos filhos, o que é uma tremenda injustiça para o mundo de hoje, não é? Mas para eles, que não tinham a capacidade de ter uma visão de justiça melhor que a nossa, para eles isso aqui era normal, essa injustiça que está aí. Os filhos nada devem sofrer diante do comportamento de seus pais. Se um pai comete um crime, filho algum pode responder por esse crime, somente o pai. Mas no mundo antigo não era assim, e também na Bíblia não era assim, como vou mostrar aqui, em exemplos, até mesmo aqui nas lendas bíblicas, correto? Vamos lá então. Então vamos aqui fazer um pequeno exercício de raciocínio, mostrando aqui como era aí o mundo antigo, correto? Então vamos pegar aqui uma família. Aqui um homem chamado Edson e aqui a esposa chamada Cacaia. Aí o Edson se apaixona pela Cacaia. A Cacaia se apaixona pelo Edson. E aí os dois resolvem se casar, correto? Aí vem o primeiro filho aqui. Aqui o primeiro filho do casal Edson e Cacaia, correto? Muito bem. E aqui depois aparece mais uma filha. Filha de quem? Do casal Edson e Cacaia, correto? Muito bem. Certo dia, esse Edson aqui, ele mata um homem chamado Feliciano, certo? O Edson aqui, ele pega um revólver, vamos colocar aqui um revólver nas mãos de Edson. Na época da Bíblia não havia revólver. Eles matavam-se ali entre eles com espada. Muito bem, mas vamos colocar aqui o Edson com um revólver. O Edson dá um tiro no Feliciano. Olha aqui o Feliciano, ó. Morreu. Feliciano aqui está caído, ó, coitado. Morreu, ó. Em consequência de um tiro aqui disparado pelo Edson, não é isso? Então o Edson matou um homem chamado Feliciano. Isto é, o Edson cometeu um crime chamado homicídio. Homicídio é quando alguém mata alguém. O Edson é alguém. O Feliciano era alguém, porque agora está morto. Correto? Muito bem. E aí, como era a punição no mundo antigo? Era assim. Esse Edson aqui, ele vai responder por homicídio, correto? O Edson.
Não foi ele que matou? Então ele vai responder por homicídio. Foi ele que matou, não é isso? Muito bem. Ele que matou. E no mundo antigo, além disso, porque na justiça só o Edson poderia ser punido, não é? Mas não era assim no mundo antigo. Não era assim. Então, no mundo antigo, o Edson era punido porque matou um homem. Além disso, também eram punidos os filhos de Edson. Esse filho aqui, que nada tem a ver com o crime praticado por seu pai, esse filho aqui também recebia uma punição. Recebia uma punição, o filho. E a filha também do casal recebia também uma punição. A filha, em consequência do ato praticado por seu pai, Edson. Então, essa injustiça aqui era muito comum no mundo antigo. Por quê? Porque a punição, o pecado, no caso aqui da Bíblia, o pecado cometido aqui pelo pai, esse pecado, ele era estendido aos filhos. Aos filhos. E os filhos nada tem a ver com a ação do pai. Mas é o que está aqui na Bíblia. O Deus hebreu, nessa lenda bíblica, dizendo que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos. E aí a tremenda injustiça. Correto? E vou explicar aqui com exemplos na Bíblia no próximo quadro. Então entenda aí, logo de início, que esse erro que está na Bíblia é devido à incapacidade de quem escreveu o que está aqui, de ter a visão de justiça que nós temos hoje. Aqui no Brasil, por exemplo, em países evoluídos, isso aqui que está na Bíblia é um absurdo, é uma injustiça gritante, porque os filhos não podem jamais serem castigados por causa de uma ação praticada pelo pai. Não pode, isso é injustiça e é proibido em países evoluídos hoje, mas no mundo antigo, não. Essa injustiça, portanto, aí no mundo da Bíblia, correto? Então você entendeu, não é? Então vamos agora ao próximo quadro com mais exemplos aí, correto? E exemplos nas leis brasileiras hoje e também na Bíblia, correto? Vamos, portanto, ao segundo quadro. Muito bem, vejamos agora o segundo quadro, correto? Então veja o que está na Bíblia. É a punição aplicada aos pais, a punição que seria aplicada aos pais, aplicada aqui nos filhos. Os filhos pagando pelo que os pais fizeram. Uma tremenda injustiça no mundo da Bíblia. E o Allan Kardec diz que essa lei que está aqui, entre os 10 mandamentos, que não são 10, diz o Kardec que são leis justas, que têm aplicabilidade em todos os tempos e em toda parte do mundo. Não ria, por favor, não ria. Muito bem. Então vamos aqui pegar como exemplo que essa injustiça que está aqui na Bíblia também esteve aqui nas leis brasileiras. Esteve aqui nas leis brasileiras. E você agora terá uma noção disso. Peguemos o caso aqui do brasileiro Tiradentes, correto? Muito famoso aí, não é? Nos livros de história do Brasil. Tiradentes, o nome dele era Joaquim José da Silva Xavier. Joaquim José da Silva Xavier. Nada a ver com o Chico Xavier, o espírita, já falecido. Correto? Muito bem. Então o Tiradentes nasceu na cidadezinha de Ritápolis, que fica em Minas Gerais. Ele nasceu em 1746 e morreu em 1792 no Rio de Janeiro.
onde mora aí o teólogo Fábio de Oliveira Lima, teólogo que tem um canal aí na internet, no YouTube, com o mesmo nome, Fábio de Oliveira Lima. Ele é formado em teologia e pedagogia, e ele tem aí um canal muito bom. Visite o canal do Fábio, com o mesmo título, Fábio de Oliveira Lima. Ele tem ali um canal com aulas de língua portuguesa e também sobre teologia. Ele foi evangélico, foi enganado durante aí quase 9 anos e hoje ele é ateu, correto? Muito bem. Então, eu vou colocar aqui apenas um pequeno pedacinho da sentença condenatória de Tiradentes, correto? Com o português da época, certo? Apenas um pedaço para você entender aqui. Muito bem, veja aqui a sentença condenatória de Tiradentes. Isso aqui é o final da sentença, diz assim: portanto, condenam ao réu, aqui é o ó da época, condenam ao réu Joaquim José da Silva Xavier, que ele seja conduzido pelas ruas públicas ao lugar da forca. Tudo isso aqui com acento da época, o português, que muda. Muito bem. O Joaquim José da Silva Xavier foi condenado aqui a ser conduzido pelas ruas públicas ao lugar da forca. E ele foi enforcado. E teve ali as partes de seu corpo, não é, esquartejadas ali. Muito bem. Além disso, além dessa condenação à morte do Tiradentes, veja aqui o restante da sentença. Declaram o réu infame. Mais uma pena para ele aqui, ó. Mais uma condenação, a de infâmia. Agora veja aqui. Declaram o réu, que é o Tiradentes, infame. Agora veja essa parte. E seus filhos e netos, veja aí, tendo-os. Ou seja, a sentença condenatória do Tiradentes está condenando aqui o Tiradentes à pena de morte e à pena também de infâmia. Além disso, a sentença está condenando também pela pena de infâmia, não só o Tiradentes, mas também os filhos e netos de Tiradentes, se ele aqui tivesse filhos e netos. Então, você vê que aqui, na lei que funcionou aqui no Brasil, aqui no caso lei portuguesa, que eram as ordenações filipinas, aqui o Tiradentes foi condenado por infâmia, e seus filhos e netos também, se ele aí os tivesse, entendeu? Então você vê que essa injustiça aqui, ó, os filhos e netos de Tiradentes jamais poderiam ser condenados por infâmia, porque filhos e netos não respondem, não podem responder por crimes praticados por seus pais, né, ou por seus avós. Mas aqui você vê a própria lei aqui, que teve eficácia no Brasil, praticando essa injustiça, os filhos e netos respondendo pelo que seus pais ou avós fizeram. Viu aí o caso do Tiradentes? É a mesma coisa, a mesma injustiça que está aqui na Bíblia e que o Allan Kardec diz que é uma lei justa. Aqui está dizendo que os filhos sofrerão punição pelo que seus pais fizeram. Aqui está dizendo que os filhos ou netos de Tiradentes responderiam pelo crime aqui, pela pena de infâmia, quando os filhos e netos de Tiradentes não praticaram aqui os crimes que foram praticados por Tiradentes. Entendeu? Como essa injustiça aqui da Bíblia, no mundo antigo, estava também aqui no Brasil, com as leis portuguesas, aqui está. Filhos e netos, se houvesse aqui, responderiam pelo que o Tiradentes cometeu, o que é um absurdo, não é? Pois aqui está a injustiça na lei.
e uma lei praticada aqui no Brasil, correto? Muito bem. Mas como no mundo tudo evolui, até doença evolui, não é? Até doença evolui. Muito bem. Então essa injustiça que está aqui na Bíblia, os filhos pagando pelo que seus pais fizeram, essa injustiça que está aqui na lei portuguesa trazida para cá e que foi aplicada a Tiradentes, aqui você vê a injustiça, filho do Tiradentes, sendo considerados infames porque seu pai, pelo que seu pai fez, uma injustiça. Então essas duas injustiças aqui foram extintas aqui no Brasil, correto? Foram extintas aqui no Brasil. Hoje não existe mais essa injustiça que está aqui na Bíblia e não existe mais essa injustiça que estava aqui nessa lei que condenou o Tiradentes aqui mesmo no Brasil. Muito bem. A Constituição Imperial do Brasil, aqui está, foi a primeira Constituição. A primeira Constituição do Brasil é de 1824, correto? É de 1824. Era o Brasil ainda no Império, Brasil Imperial. Pois essa Constituição aqui, ela acabou com a injustiça que está aqui na Bíblia e com a injustiça que estava nas leis aqui brasileiras. E nessa aqui que condenou Tiradentes, correto? A Constituição Imperial acabou. E vamos ver aqui em que artigo. Muito bem. No artigo 179, no item, no inciso 20, correto? No inciso 20, temos aqui a Constituição Imperial, o que ela diz, correto? Muito bem. Diz assim: nenhuma pena passará da pessoa do delinquente. Portanto, separado aqui o português da época. Portanto, não haverá em caso algum, veja aí, não haverá em caso algum confiscação de bens, nem a infâmia do réu se transmitirá aos parentes em qualquer grau que seja. Viu aí? A Constituição Imperial do Brasil está consertando a injustiça que está aqui nos 10 mandamentos, que não são 10, e está consertando também a injustiça das leis portuguesas que foram aplicadas aqui no Brasil, e aí, como exemplo, no caso de Tiradentes. Aqui na Bíblia, os filhos respondiam pelos crimes praticados por seus pais. E aqui, os filhos de Tiradentes, ou netos, se ele tivesse, responderiam aqui pelo crime, pela infâmia, por causa da ação de Tiradentes. Filhos e netos nada têm a ver com o que seus pais ou seus avós fazem. Não podem ser punidos. Aqui também, filhos não podem ser punidos pela iniquidade de seus pais, pelos pecados de seus pais. Não podem, mas aí está. Então a Constituição Imperial do Brasil, grave isso aí. A primeira Constituição do Brasil, ela permite o quê? Permite apenas que cada um responda por seus crimes. Nenhuma pena passará da pessoa do delinquente. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Nenhuma pena, nenhuma punição passará da pessoa que fizer o crime. Só essa pessoa tem que responder por isso, e não seus filhos, e não seus netos e filhos. E aqui diz, ó, nem a infâmia do réu, olha aqui, é o caso do Tiradentes, nem a infâmia do réu se transmitirá aos parentes em qualquer grau que seja. Está proibindo aqui a transferência da punição do réu para parentes. E aqui admitia
admitia aqui a punição, né, de infâmia a pessoas parentes do réu aí, entendeu? Então a Constituição Imperial do Brasil acabou com essa injustiça que havia nos 10 mandamentos, como estamos vendo aí, e também aqui nas leis portuguesas que vieram aqui para o Brasil. E o que está aqui proibindo continua na Constituição atual, gente. A Constituição de hoje, aqui no Brasil, é de 1988, correto? E continua a mesma coisa, ó. No artigo 5º, inciso 45, aqui está, diz assim: nenhuma pena, olha aqui, repetindo, ó, nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Nenhuma pena passará da pessoa do delinquente. É a mesma coisa. Então aqui a Constituição também de hoje, ela não permite que filho algum seja punido penalmente em razão do comportamento de seus pais. Não pode. O filho não pode ser condenado por um crime praticado por seu pai. É aquele exemplo que eu dei com o Edson aqui, não é? O Edson, casado com a Cacaia, teve 2 filhos. O Edson matou um homem chamado Feliciano. E o Edson é criminoso. Então o Edson vai responder pelo crime de homicídio. E nas leis antigas e na Bíblia, os filhos de Edson eram infames, amaldiçoados, os filhos, porque o Edson, o pai, praticou o crime. Ora, filho não pode jamais ser punido pelo que seus pais fazem, correto? Então você viu aí, não é? Que o mundo antigo era assim, bastante injusto. E as leis atuais, que são mais bem feitas, as leis atuais não permitem mais essa injustiça aqui, que estava nos 10 mandamentos da Bíblia, que não são 10, e também não permite mais essa injustiça aqui, que houve no caso do Tiradentes, né? Joaquim José da Silva Xavier. E a Constituição atual está aqui. Ela não permite também essa injustiça aí, correto? Entendeu? Agora vamos aqui mostrar as passagens bíblicas que mostram a péssima visão do povo da Bíblia em relação à punição. Agora com passagens da Bíblia. Vamos lá. Muito bem. Vamos pegar aqui, inicialmente, 2 lendas que estão na Bíblia, né? Adão, Eva ali, no Jardim do Éden, uma lenda. E outra lenda, a saída aí do povo hebreu do Egito, não é? Aquelas 10 pragas, certo? Então vamos aqui. Olhando a Bíblia, logo em suas lendas, você vê aquela injustiça, não é? O Deus hebreu, criado pelo povo hebreu, o Deus hebreu, castigando os filhos em razão do comportamento dos pais. Essa injustiça aí. E está aqui, nesses 2 exemplos logo, né? Vamos aqui ao primeiro. No primeiro livro da Bíblia, temos ali o Jardim do Éden, né? Aquela lenda criada pelos hebreus. O Adão que nunca houve, Eva que nunca houve. Tudo aquilo ali são lendas, repletas de erros, não é? Mas veja aqui a questão que estamos analisando, não é? Que é a injustiça. É o filho pagar pelo pecado do pai. Não pode, mas é o que havia aqui. Então nessa lenda, vamos aqui à parte. Quando na lenda bíblica o Deus hebreu ali castiga a mulher Eva, veja lá o que está em Gênesis capítulo 3, versículo 19. Isso aqui é só um pequeno resumo. Diz assim, o Deus hebreu para a mulher Eva, na lenda bíblica: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. Parto com dor, não é isso? Então, o que é que está aqui nessa ingenuidade? Dizendo que as mulheres, as filhas de Eva, gerações que virão, veja aí, as filhas de Eva sofrerão as penas, sofrerão esta punição aqui,
em razão do comportamento de Eva. Viu aí? Os filhos pagando pelo que seus pais fizeram. Uma profunda injustiça na Bíblia que não vemos hoje nas leis evoluídas. Viu a ingenuidade aqui? O escriba que escreveu o que está aqui, ele criou o Deus hebreu e colocou na cabeça do Deus hebreu essa punição aqui para Eva. Só que foi estendida essa punição para as futuras filhas de Eva. Não é isso? Ou seja, as filhas de Eva, as mulheres que viriam a nascer, pagando pela ação que Eva praticou aqui. As filhas de Eva, obviamente, nada tem a ver com o que sua mãe fez. Mas não, como a visão de justiça deles aqui era uma visão muito pobre de justiça, então eles estão aqui aplicando a punição que Eva sofreu e estendendo essa punição aos filhos de Eva, às filhas de Eva que viriam surgir depois. É o filho pagando pelo que sua mãe fez. Viu aí a injustiça? Então nessa lenda aqui de Adão e Eva temos essa punição para as mulheres, não é? Pelo que Eva fez, uma injustiça. E também para o homem, no caso aqui do versículo 19. Diz assim, entre outras coisas, o Deus aqui na lenda bíblica punindo o homem Adão. No suor do rosto comerás o teu pão. E aí por diante. E diz aqui a Bíblia que os filhos de Adão passarão pelas mesmas punições. Viu aí? Os filhos que viriam a surgir de Adão, na lenda bíblica, sofreriam as mesmas punições que o Adão sofreu. É o filho de Adão, que nem existe ainda, que não cometeu crime algum, sofrendo as punições do Adão. É a pena passando da pessoa aqui, do delinquente, do condenado, entendeu? Uma injustiça gritante na Bíblia, porque era assim a visão errônea de justiça. Então nessa lenda aqui, são os filhos que viriam a surgir de Adão e Eva, que iriam pagar pelo que Adão e Eva fizeram. É o filho pagando pelo comportamento dos pais. Entendeu aí? A injustiça, até nas lendas bíblicas. Porque a visão errônea deles era essa. Outro exemplo aqui. Em Êxodo capítulo 12, versículo 29, temos assim. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor, aí o anjo, na lenda bíblica, o anjo do Deus hebreu, feriu todos, veja aí, todos os primogênitos na terra do Egito. Desde, olha aqui, o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até ao primogênito do cativo, que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Primogênitos são, quer dizer, o primeiro, correto? São os primeiros. Então você vê que nessa lenda aí da Bíblia, em que o anjo do Deus hebreu matou aí os primogênitos na terra do Egito, matou o primogênito do faraó, isto é, o filho do faraó. E por que o anjo aí, na lenda bíblica, matou o filho do faraó? Porque o faraó não deixava o povo hebreu sair do Egito. Já que o faraó não deixava o povo de Deus sair do Egito, então Deus aí matou o filho do faraó. Ora, o filho do faraó nada tinha a ver com o que Faraó estava fazendo. O filho dele era inocente. E aqui é o filho pagando pelo que o pai fez. Viu aí a injustiça? É isso aí. Então vamos lá. Além do filho do Faraó, o anjo do Deus aí matou também o filho dos escravos egípcios. Veja aí a loucura.
o filho dos escravos egípcios. Ora, os escravos egípcios eram escravos. Eles não gostavam de ser escravos. Então eles não gostavam do faraó. Eles não gostavam do faraó. Mas aqui, até os filhos dos escravos egípcios, foram mortos aqui pelo anjo do Deus hebreu, na lenda bíblica, pagando aqui pelo que o faraó fez. Os escravos não eram responsáveis pelo que o faraó fez, não deixar o povo hebreu sair do Egito. Os escravos egípcios não eram responsáveis por essa insistência do faraó. Mas aqui também, até os escravos aqui egípcios pagaram pelo que o faraó estava fazendo com o povo hebreu. Entendeu aí a ingenuidade da lenda bíblica? Além disso, pior, os primeiros filhos aqui, os primeiros rebentos dos animais irracionais. Veja aí que loucura. Os animais irracionais pagando aqui, sofrendo a punição, a morte, em razão do comportamento do faraó. Entendeu, gente? Veja a ingenuidade do relato bíblico. Até os animais irracionais, veja aqui, entre aspas, pagando pelo que o faraó estava fazendo com o povo hebreu. Veja a loucura, não é? Mas isso aí é a lenda que está clara e abundante. Então você vê aqui que em Êxodo capítulo 12, versículo 29, é aquela velha história que está nos 10 mandamentos, que não são 10 mandamentos, e que o Allan Kardec diz que são leis maravilhosas. E ali está escrito, lá nos 10 mandamentos, não é? Como mostrei, que o Deus hebreu, ele visita a iniquidade dos pais nos filhos. Ele pune os filhos em razão das ações dos pais. E é esse absurdo que está aqui de novo, correto? Os filhos aqui pagando pelo que seus pais fizeram. O filho do faraó, que nada fez, pagando aqui pelo que o faraó estava fazendo com o povo hebreu. Os filhos dos homens aqui e mulheres egípcias, os filhos aqui inocentes, pagando pelo que o faraó fez. E até os animais irracionais dos egípcios pagando, sendo punidos, entre aspas, pagando pelo que o faraó estava fazendo. Entendeu? É a punição aqui passando da pessoa, do delinquente, no caso aí, do faraó. É a punição passando dele e alcançando pessoas inocentes. É a injustiça que está lá nos 10 mandamentos, que o Allan Kardec, em sua ilusão religiosa, dizia que os 10 mandamentos, que não são 10, são leis maravilhosas. Leis feitas por um espírito muito inteligente. Na verdade, são leis erradas, cheias de erros e feitas por homens. Homens fazem leis, homens fazem deuses, correto? Então aqui, 2 exemplos na Bíblia. A punição passando da pessoa do condenado. A punição passando da pessoa do pecador e alcançando seres inocentes. Entendeu? É fácil você entender a Bíblia. Vamos agora mais exemplos bíblicos no terceiro quadro. Vamos aí. Muito bem. E para terminar o vídeo, mais 2 exemplos aqui. Vamos lá. Bíblia. Inocentes pagando pelos pecadores. Filhos sofrendo penas, sofrendo punições em decorrência de ações praticadas por seus pais. Aquela injustiça que está lá nos 10 mandamentos, que não são 10. Veja aqui o exemplo, outro, em Levítico, capítulo 20, versículo 5. Diz assim: então eu me voltarei contra esse homem, veja aí,
contra esse homem e contra a sua família, que nada tem a ver com a ação do homem, do macho, e contra a sua família, e o eliminarei do meio do povo, com todos os que após ele se prostituem com Moloque. O que é isso aqui, lá na lenda bíblica? É o Deus hebreu mandando aqui um recado para o próprio povo hebreu, correto? E aqui, na lenda, Deus diz a seu povo que eles não podem fazer sacrifícios em relação a outros deuses, que é um dos deuses aqui, o deus Moloque. O deus Moloque era um deus criado por outro povo, que convivia ali com o povo hebreu. E o povo hebreu estava adorando esse Deus também aqui, o Deus Moloque, e fazendo sacrifícios humanos, matando filhos e filhas e oferecendo ao Deus Moloque. E o Deus hebreu não gostou disso, porque o Deus hebreu queria sacrifícios apenas para ele, correto? Muito bem. Então o Deus hebreu está dizendo aqui ao próprio povo hebreu que ele, o Deus hebreu, ele vai se voltar contra o homem que estiver fazendo sacrifícios humanos também a outros deuses. E além disso, diz o Deus hebreu que eu vou matar esse homem e também matarei a família todinha desse homem. Viu aí? Isto é, a família do homem nada tinha a ver com a ação do homem, mas o Deus hebreu aqui vai punir o homem, e não somente o homem, também sua família, seus filhos, filhas e esposa. Viu aí? É a pena, a punição, passando da pessoa, do condenado, do pecador. Aqui, os filhos, novamente, os filhos pagando pelo que seu pai ou seus pais fizeram. É a injustiça aí no mundo da Bíblia. Outro exemplo aqui, para terminar o vídeo. Poderia aqui fornecer muitos exemplos, mas aí o vídeo vai ficar muito longo. Outro exemplo aqui, segundo Samuel, capítulo 11, versículo 27. Vou ler. Diz assim: passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Veja aí, o filho aqui de novo. Mais uma vez, o filho vai pagar pelo que seu pai ou pais fazem. E lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera, olha aí, foi mal aos olhos do Senhor Deus, o Deus hebreu. Muito bem. Nessa história aqui da Bíblia, mais uma vez, a visão errônea do escriba que escreveu o que está aqui. Novamente, a visão errônea de justiça. É o inocente pagando pelo que o condenado, o pecador, fez. Uma injustiça que está lá nos 10 mandamentos, que não são 10, correto? Muito bem. Então, o que é isto aqui? Na lenda bíblica, o rei Davi manda buscar uma mulher chamada Batseba. Essa Batseba era casada com Urias. E o rei Davi armou uma cilada para Urias, esposo dela. O rei Davi colocou o esposo da Batseba na frente lá do batalhão, só para que ele morresse. E de fato ele morreu. E aí o rei Davi pegou a mulher Batseba, a viúva, e ficou com ela. E ela tornou-se sua mulher, correto? E ela deu à luz um filho. Ela estava grávida já, antes do rei Davi. Isso aí era adultério na Bíblia, não era? A pena, o adúltero deveria morrer, porque ele fez sexo com a mulher do próximo, a mulher de Urias. Então, na Bíblia, o rei Davi deveria morrer. Deveria morrer. E a Batseba também deveria morrer, porque os dois praticaram
adultério, correto? Então, muito bem. E aí diz que o Deus hebreu ficou muito triste com esse mal praticado por Davi e pela Batseba, correto? Os dois praticaram um mal. E aí o rei Davi, que preparou a morte para o esposo dela, e o mal maior, que o rei Davi engravidou aí a Batseba quando ela era casada, quando ela tinha homem. Então aí o crime de adultério. Esse filho aí que nasceu, essa criança, é fruto de um adultério, não é isso? O Davi e Batseba adulteraram, fizeram sexo, não é? E ela era casada. E esse menino é fruto do adultério, correto? Então o que deveria acontecer aqui, de acordo com a lei na Bíblia? O que deveria acontecer? O rei Davi deveria ser morto. E a Batseba deveria ser morta, correto? Seria aqui o cumprimento da lei. Mas o que aconteceu não foi isso não. O que aconteceu foi o contrário, que o Deus hebreu, que ficou com raiva aqui do Davi e da Batseba, o Deus hebreu foi se vingar numa criança inocente, no filho aqui, na criança produto do adultério. Não ria. Por favor, não ria. Você fica rindo aí atrapalha a minha explicação aqui. Viu, Tadei? Não ria, cara. Edson Martins, você fica rindo aí e eu perco aqui a concentração, cara. Por favor, cara, não ria. Não ria. Pois bem, então o Deus hebreu aqui, em vez de matar o pecador, Davi, em vez de matar a pecadora Batseba, Deus aqui matou a criança inocente. Inocente, a criança aqui foi morta por Deus, como vingança pelo que Davi e Batseba fizeram. Veja que loucura, não é, gente? Que loucura. A criança pagando por uma coisa que ela não fez. Criança é inocente, é vítima do adultério. Muito bem. Em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 15, temos aí, o que acabei de dizer. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor, o Deus hebreu, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. Viu aí? A criança que é fruto de um adultério, a criança inocente, coitada, nada tem a ver com o que Davi fez, com o que Batseba fez. É uma criança inocente, pois foi essa criança inocente que sofreu a punição do Deus hebreu, que é o Deus também do Allan Kardec, e dos padres da igreja e dos bispos evangélicos e protestantes. Entendeu? Então aqui é o filho, mais uma vez, uma criança aqui, o filho inocente, uma criança aqui no caso inocente, pagando pelo que seus pais fizeram, Davi e Batseba. Entendeu, gente? É isso aqui. Então, em toda a Bíblia, você vê esses casos de profunda injustiça, em que o Deus hebreu, com raiva, se vinga em pessoas inocentes para que pessoas pecadoras sofram. É o inocente, coitado, pagando pelo que os pecadores fizeram. Uma profunda injustiça. E essa injustiça que está aí na Bíblia não existe mais hoje, como mostrei aqui nas Constituições. A primeira, de 1824, e a Constituição atual, elas não permitem que um inocente sofra as punições de um criminoso. O criminoso é que tem que pagar pelo que fez. Os pais criminosos, só eles devem pagar pelo que fez, e não os filhos, e não as crianças. Entendeu? Muito bem. Como a Bíblia é um livro, um conjunto de livros, então você vê muitas contradições na Bíblia, porque são várias pessoas ali com pontos de vista diferentes. Então você encontra na própria Bíblia escribas que pensavam diferentemente do que está nos 10 mandamentos.
o que está nos 10 mandamentos, como expliquei aqui, que não são 10, o que está lá é essa injustiça aqui. É o Deus hebreu dizendo que vai visitar a iniquidade dos pais nos filhos. Já outros hebreus, na própria Bíblia, você encontra contradizendo o que o Deus hebreu colocou lá nos 10 mandamentos. Você vê muitos hebreus aqui, em outros livros da Bíblia, dizendo que os pais é que devem pagar pelo que fazem, e não os filhos. Isto é, a contradição na Bíblia. Por quê? Porque são muitas pessoas escrevendo aqui, e cada uma colocando seu ponto de vista. Daí as contradições na Bíblia. Entendeu? Essa aqui é a verdade que líderes religiosos não dizem. Se eles disserem, as igrejas ficarão vazias. Entendeu, gente? Vamos terminar o vídeo com Elvis Presley cantando Love Me Tender, não é? Love Me Tender. Aqui, ó, o grande Elvis. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. Oh, my darling, I love you, and I love as well. Sim, ia me esquecendo. Vou terminar o vídeo aqui, mandando um abraço para o internauta Marco Catrinque. Marco Catrinque, que reside em Teresópolis, Rio de Janeiro. Um abraço ao Marco Catrinque, por morar numa cidade linda. Não conheço, mas por fotos aqui vejo que é uma cidade linda, serrana, no Rio de Janeiro. Com certeza eu acho que era a terra de, salvo engano, do Flávio Cavalcante ou do Abelardo Barbosa, o Chacrinha. Eu acho que um dos dois aí, um deles era de Teresópolis. Um abraço, portanto, ao Marco Catrinque. Até o próximo vídeo.